E aqui também a gente viu aqui que vocês falam no conceito de territórios inteligentes. Qual é esse conceito? Quando você fala em planejar uma megametrópole, acontece exatamente isso que você falou. Você tem uma metrópole, essa metrópole é composta de uma série de municípios, mas não só isso. Esses municípios são compostos de territórios, de áreas. Então, quando você vai falar no plano megametropolitano, você tem que esquecer um pouco essa estruturação funcional que existe e começar a pensar em outra divisão, que é a função daquele planejamento inicial da identificação das potencialidades. Aí você cria territórios que não tem mais essa divisão de município, podem ser 5 municípios, 4, 2 pertencentes a uma metrópole, 3 pertencentes a outra, mas são outros territórios que, uma vez que eles foram definidos e identificados dentro de um contexto de sua potencialidade e dentro do contexto da sua interconexão com os demais, eles passam a ser territórios que têm essa figura de inteligência. E supondo que nós vivêssemos, vamos colocar aqui 10 anos à frente do tempo, que a gente conseguiu implantar um planejamento megametropolitano, quais seriam os principais benefícios para essas regiões metropolitanas e seus municípios? O principal benefício é a otimização do funcionamento de todo esse núcleo. Nessa otimização a gente inclui soluções de problemas como mobilidade, qualidade de vida, sustentabilidade, talvez seja esse um ponto importante, e o maior de todos e o melhor, que é a competitividade no cenário internacional. Quer dizer, uma cidade-região com esta estruturação tem uma competitividade internacional sobre todos os aspectos fantástica. E se nós não fizermos isso, nós vamos ficar para trás, porque outros locais do mundo vão fazer isso. Os Estados Unidos já se vai fazer isso, na Europa também. Se nós não fizermos aqui, nós não vamos ter competitividade. Não é competitividade econômica, mas é mais do que competitividade econômica. Muito mais que isso. Muito mais que isso. Por exemplo, você falou que lá em Portugal, na Espanha, já tem planejamentos megametropolitanos implantados, ou em implantação. Eles têm planos feitos em implantação. A base desse plano, normalmente, como eu falei, é uma interconexão desses nós, do ponto de vista de transporte e comunicações. Lá na Espanha, nos outros países da Europa, essa interconexão é feita com trem de alta velocidade, que custa bastante caro, vamos dizer que custa o dobro de um trem normal, e nós estamos falando agora em trem-bala aqui, esses preços absurdos. Na nossa opinião, não precisamos de um trem-bala para interconectar esses nós. Pode ser um trem que ande a 140, não precisa dar 300, porque o custo é o dobro, não temos necessidade disso. E, aliás, é uma conta que é realmente difícil de já fechar. Um trem já é uma beleza, né? Porque a gente nem trem tem, né? E você vê que essa conta é difícil de fechar, porque o pessoal agora está pagando essa conta lá e não está fácil de pagar. Mas se você tiver essa interconexão entre esses nós, você já começa a ter um modelo bastante interessante. Então, eles já têm essa interconexão, já tem em várias regiões esse plano feito e ele está em andamento. Quer dizer, as regiões já estão crescendo de forma planejada. Que é isso que eu acho que é importante, a gente ter um plano, ordenar. A velocidade de crescimento vai ser função do nosso desenvolvimento e potencial econômico, mas se a gente souber para onde ir, já é uma grande coisa. E tem também, por exemplo, nesse tipo de planejamento, existe assim, uma visão do tipo, olha, naquela São José dos Campos ali, tem Embraer, indústria de aviação, então eu desloco o tipo de fornecedor para lá, faço interligação com o Porto, São Sebastião, tem essa visão mais macro da... Você está começando a descobrir o que é um território inteligente. Né? É exatamente isso. Quer dizer, isso vai otimizar todos os processos. No território inteligente, a questão da localização passa a não ter muito sentido frente à questão da acessibilidade. A questão da localização ela tem função do ponto de vista estratégico, como você falou agora. Tanto importa se estrategicamente é importante colocar determinados usos naquela região, isso não tem tanto problema, porque a acessibilidade é muito fácil pela interconexão que foi planejada.
Na verdade, essas questões, elas muitas vezes acontecem de maneira orgânica, né? Acontecem de maneira natural, porque é lógico que se tem uma indústria automobilística ou indústria aeronáutica, a própria indústria se desloca para lá. Mas você tendo essa visão macro, fica mais fácil de você... Que às vezes, organicamente, esse desenvolvimento não é o mais racional possível, né? Porque às vezes, do ponto de vista orgânico, também a pessoa acaba se posicionando num local próximo, do ponto de vista de alimentação e outros usos, que não são adequados, por exemplo, do ponto de vista ambiental. E do ponto de vista ambiental seria interessante que se conectasse isso num outro lugar, né? A gente não deixar a questão orgânica livre. Olha, tá bom, aqui nós vamos colocar os fornecedores, porque é importante, tem espaço, mas as pessoas que moram aqui, que vão trabalhar aqui, vão morar num local diferente, porque tem uma conexão muito rápida, está tudo planejado já, vão viver com qualidade de vida muito boa, a 15 minutos da onde eles estão trabalhando, mas não vão desestruturar uma função ambiental de uma área, por exemplo.